Já alguma vez se sentiram com menos energia do que gostariam, ou talvez com umas dores aqui e ali que parecem não ter explicação? Mesmo depois de uma boa noite de descanso, a verdade é que, à medida que os anos passam, o nosso corpo muda de formas subtis e, por vezes, o que antes podíamos comer sem pensar duas vezes, pode agora ter um impacto muito diferente na nossa saúde e bem-estar. Não é por acaso que, de repente, certas coisas nos caem mal, nos deixam sem fôlego, ou com aquela sensação de nevoeiro na cabeça. Muitos de nós sonham em ter uma velhice cheia de vitalidade, autonomia e com a mente clara, para continuar a desfrutar da vida ao máximo. Mas sem nos darmos conta, estamos a sabotar esse desejo com pequenas escolhas diárias. É doloroso pensar que algo tão simples como a nossa alimentação pode ser o grande obstáculo para essa vida plena que tanto queremos. Uma vida onde a energia e a clareza mental nos permitem viver cada dia com alegria e propósito. Mas e se eu vos dissesse que há um segredo, algo que podem mudar já hoje, que pode fazer uma diferença gigante na vossa qualidade de vida? Não se trata de dietas radicais ou de se privarem de tudo o que gostam, mas sim de pequenas adaptações, de escolhas mais inteligentes que respeitam o vosso corpo nesta fase tão bonita da vida. Estas escolhas não só podem ajudar a restaurar a vossa energia e clareza mental, como também a prevenir problemas comuns da idade, como dores nas articulações, problemas digestivos e até mesmo perda de memória. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo e descobrir 5 alimentos que, por mais tentadores que sejam, devemos evitar depois dos 70 anos. São comidas que, de certa forma, podem estar a roubar-vos a energia, a clareza mental e até a prejudicar os vossos órgãos mais vitais, sem que se apercebam. E fiquem comigo até ao fim, porque o último alimento pode realmente surpreender-vos e mudar a vossa forma de ver a alimentação para sempre, abrindo portas para uma vitalidade que talvez pensem ter perdido. Vamos começar pela primeira categoria de alimentos que, por mais práticos ou apetitosos que pareçam, se tornam verdadeiros inimigos da nossa saúde depois dos 70 anos, os alimentos ultraprocessados. Pensem naquelas refeições congeladas que prometem ser rápidas, nos pacotes de bolachas recheadas que têm um sabor tão familiar, nos snacks salgados cheios de cor e sabor artificial que nos acompanham nos momentos de lazer, ou até mesmo em certas salsichas e fiambres que compramos já prontos no supermercado. A verdade é que estes alimentos são criados em laboratório para serem hiper saborosos e viciantes, usando uma quantidade enorme de aditivos, açúcares escondidos, gorduras pouco saudáveis e sal em excesso. São o oposto daquilo que o nosso corpo, especialmente um corpo mais maduro, precisa para funcionar no seu melhor. Depois dos 70, o nosso metabolismo já não é o mesmo. Os nossos órgãos, como os rins e o fígado, trabalham de forma mais lenta e são menos eficientes a lidar com toda aquela carga de químicos e aditivos que estes alimentos contêm. Comer regularmente ultraprocessados é como sobrecarregar uma máquina já cansada, forçando-a a um trabalho extra desnecessário. O que acontece? Começamos a sentir inflamação generalizada em todo o corpo, que é a raiz de muitas dores nas articulações, problemas digestivos persistentes e até mesmo de doenças crônicas como as cardíacas, a diabetes e a obesidade. Estes alimentos são notoriamente pobres em fibras, vitaminas e minerais essenciais, o que significa que, embora nos encham o estômago, não nos nutrem verdadeiramente. É uma fome silenciosa de nutrientes que o corpo sente. Mesmo quando o estômago está cheio, imaginem que comem uma refeição congelada ou um pacote de bolachas, sentem-se pesados.
talvez com azia, e pouco tempo depois. Já estão com fome novamente ou sem energia, porque o vosso corpo não recebeu o combustível de qualidade que precisava para se manter ativo e com vitalidade. É um ciclo vicioso que nos rouba a vitalidade e nos deixa num estado de cansaço constante. Além disso, a elevada quantidade de sódio e gorduras trans nestes alimentos contribui diretamente para o aumento da pressão arterial e para o entupimento das artérias, colocando uma pressão desnecessária sobre o nosso coração, que já trabalhou tanto ao longo dos anos. E as gorduras pouco saudáveis presentes nestes alimentos podem afetar diretamente a saúde do nosso cérebro, contribuindo para a perda de memória, para uma menor agilidade mental e para a dificuldade em se concentrar. Não é surpresa que se sintam mais esquecidos ou com maior dificuldade em concentrar-se se a vossa dieta for dominada por estas opções. O vosso intestino, que é o nosso segundo cérebro e fundamental para a imunidade e para a produção de serotonina, também sofre imenso. A falta de fibras e a presença de aditivos perturbam a nossa flora intestinal, levando a problemas como prisão de ventre ou diarreia, e diminuindo a capacidade do corpo de absorver nutrientes importantes dos poucos alimentos saudáveis que ainda comemos. É claro que a vida moderna nos empurra para a conveniência. Chegamos a casa cansados, e a ideia de uma refeição pronta parece um alívio momentâneo. Mas pensem bem no custo a longo prazo dessa conveniência, em vez de recorrer a estas opções. Tentem pequenas mudanças que podem fazer uma grande diferença. Leiam os rótulos quantos mais ingredientes estranhos e difíceis de pronunciar. Mais processado é o alimento. Priorizem alimentos frescos e minimamente processados, um pedaço de fruta, umas nozes, um iogurte natural. Cozinhar em casa, mesmo que de forma simples, é uma das melhores defesas contra os ultraprocessados. Preparem refeições em maior quantidade e congelem porções para aqueles dias em que a energia é menor ou em que não vos apetece cozinhar. O vosso corpo e mente agradecerão por cada escolha consciente que fizerem e sentirão uma diferença na vossa energia, na vossa digestão e no vosso bem-estar geral. Lembrem-se, a saúde começa no prato. E o corpo dos 70 em diante é um tesouro que merece ser cuidado com todo o carinho e atenção. Agora, vamos passar para a segunda categoria, que muitas vezes nos seduz pela doçura e pela ideia de um mimo, mas que esconde riscos sérios para a nossa saúde. Especialmente na terceira idade, as bebidas açucaradas e os doces em excesso. Estou a falar dos refrigerantes que parecem tão refrescantes, dos sumos de pacote que se dizem de fruta, mas que são cheios de açúcar adicionado, e daquele bolo ou pastelaria que parece inofensivo, mas que é uma verdadeira bomba de açúcar refinado. Pode parecer difícil resistir àquele refrigerante gelado num dia de calor, ou àquele doce tradicional que nos lembra a infância e que nos traz boas recordações. Mas o impacto destes alimentos no corpo de uma pessoa com mais de 70 anos é muito mais significativo do que se possa imaginar e pode comprometer seriamente a vossa qualidade de vida. O açúcar refinado, em grandes quantidades, é um dos maiores inimigos da nossa saúde e é um dos principais motores de inflamação no corpo, quando bebemos um refrigerante. O açúcar entra na corrente sanguínea de forma muito rápida e abrupta, causando um pico de açúcar no sangue, o nosso pâncreas, que já não tem a mesma agilidade e capacidade de outrora. Tem de trabalhar a dobrar, a uma velocidade louca, para produzir insulina e tentar normalizar os níveis de açúcar no sangue. Com o tempo, esta sobrecarga constante e repetida pode levar à resistência à insulina e, eventualmente, a diabetes tipo 2, uma doença que traz consigo uma série de complicações sérias para a visão. Os nervos neuropatia
os rins e o coração. E a diabetes é muito mais comum e mais difícil de gerir na terceira idade, trazendo limitações, preocupações diárias e a necessidade de medicação contínua que pode ter efeitos secundários. Mas os danos não ficam por aqui. O excesso de açúcar contribui para matar a inflamação crônica em todo o corpo, tal como os ultraprocessados, o que agrava problemas articulares, dores persistentes e aquela rigidez que muitos de nós sentimos ao levantar ou ao mover-nos. Além disso, o açúcar é um grande ladrão de nutrientes. Ele desequilibra a absorção de vitaminas e minerais importantes, como o cálcio e o magnésio, que são cruciais para a saúde óssea e muscular. Com o avançar da idade, os nossos ossos já tendem a ficar mais frágeis, e o consumo excessivo de açúcar acelera ainda mais a perda de densidade óssea, aumentando o risco de fraturas, que podem ser devastadoras e com um tempo de recuperação muito maior e mais complicado depois dos 70 anos. Uma fratura pode significar perda de independência e meses de recuperação dolorosa. E o que dizer do impacto na nossa energia e no nosso humor? Aquela sensação inicial de euforia ou de um boost de energia que um doce ou refrigerante nos dá é seguida rapidamente por uma queda de açúcar, que nos deixa mais cansados, sonolentos, irritadiços e sem concentração. Isto afeta a nossa disposição para fazer as atividades do dia a dia, para socializar, para ler um livro ou para desfrutar dos nossos hobbies com prazer. A memória também é afetada. Estudos têm vindo a mostrar uma ligação entre o consumo elevado de açúcar e um maior risco de declínio cognitivo e até mesmo de doenças neurodegenerativas como a demência. O nosso cérebro, tal como qualquer outra parte do corpo, precisa de um fornecimento de energia constante e equilibrado, não de picos e quedas que o sobrecarregam e o desgastam. Então, qual a solução para este inimigo doce? Não se trata de eliminar completamente todo o prazer, mas de fazer escolhas mais inteligentes e conscientes. Em vez de um refrigerante, optem por água com umas rodelas de limão ou pepino, ou um chá de ervas sem açúcar. Se vos apetece algo doce, prefiram uma peça de fruta fresca e madura, que além de saborosa, oferece fibras e vitaminas essenciais. Uma taça de iogurte natural, com umas frutas vermelhas e um pouco de canela, pode ser um excelente substituto para um doce mais processado. Se gostam de cozinhar, tentem fazer os vossos próprios doces usando menos açúcar ou adoçantes naturais como tâmaras ou banana. Pequenas mudanças nas vossas bebidas e sobremesas podem ter um impacto gigantesco na vossa energia, na saúde dos vossos ossos, no vosso coração e na vossa clareza mental. É um investimento na vossa qualidade de vida e na vossa autonomia. Agora que já falamos dos alimentos ultraprocessados e do açúcar em excesso, vamos avançar para a terceira categoria que, infelizmente, é muito amada em muitas culturas, incluindo a nossa, mas que se torna um verdadeiro desafio para o corpo depois dos 70, as frituras. Sim, estou a falar daquele rissol com queijo e fiambre que nos apetece tanto, daquela patanisca de bacalhau, da batata frita estaladiça que acompanha tantas refeições, ou até mesmo do nosso tão querido pastel de bacalhau. Quando frito em óleo, ninguém nega que são deliciosos, reconfortantes e parte da nossa tradição culinária, especialmente em certas ocasiões festivas. Mas o problema surge e agrava-se quando as frituras se tornam uma parte regular e frequente da nossa alimentação, quando os alimentos são fritos, especialmente em óleos vegetais de baixa qualidade, ou óleos que são reutilizados muitas e muitas vezes em restaurantes e pastelarias. Transformam-se em bombas de gorduras trans e ácidos gordos saturados. Estas gorduras são extremamente prejudiciais para o nosso coração
e para o sistema circulatório. Elas contribuem para o aumento do colesterol LDL, o chamado colesterol mau, e para a formação de placas nas artérias, o que pode levar a doenças cardíacas, infartes e acidentes vasculares cerebrais, para alguém com mais de 70 anos, cujo sistema cardiovascular já pode estar mais vulnerável e menos elástico. Este risco é amplificado exponencialmente. O coração, que já trabalhou tanto ao longo de uma vida, é sobrecarregado com uma gordura que é difícil de processar e que cria inflamação por todo o corpo, desgastando-o precocemente. Além disso, as frituras são terrivelmente difíceis de digerir. O nosso sistema digestivo, com a idade, tende a tornar-se mais lento e menos eficiente na produção de enzimas digestivas. Comer alimentos fritos frequentemente pode levar a uma sensação de peso no estômago, azia constante e dolorosa, indigestão, inchaço abdominal e até mesmo a problemas de vesícula biliar. Lembram-se daquela sensação de empanturramento ou de estômago pesado, que dura horas a fio depois de comer algo frito? Isso é o vosso corpo a lutar e a esforçar-se imenso para processar essa carga de gordura, que ele não consegue gerir facilmente. E quando o sistema digestivo está constantemente sobrecarregado e em esforço, a absorção de nutrientes essenciais dos outros alimentos que comemos também fica comprometida, roubando-nos vitaminas e minerais importantes para a nossa vitalidade, mesmo que estejamos a fazer outras escolhas saudáveis. As frituras também contribuem significativamente para o aumento de peso. São densas em calorias, mas extremamente pobres em nutrientes, o que significa que nos dão muitas calorias vazias sem nos saciar verdadeiramente, levando a um consumo excessivo de forma inadvertida. O peso extra nas articulações, especialmente nos joelhos e nas ancas, agrava as dores e a dificuldade de movimento, diminuindo a nossa autonomia e a nossa capacidade de fazer as coisas de que mais gostamos. E a inflamação que estas gorduras geram não só afeta as articulações, mas também pode ter um impacto negativo na nossa cognição, contribuindo para uma sensação de nevoeiro mental e para a lentidão do raciocínio e da memória, deixando-nos menos alerta e capazes. Não se trata de nunca mais comer um rissol ou uma patanisca que tanto apreciamos, mas sim de repensar a frequência e, acima de tudo, a forma de preparação, em vez de fritar. Considerem alternativas mais saudáveis, como cozer no forno, grelhar ou cozer a vapor. Por exemplo, em vez de pataniscas fritas, podem fazer pataniscas no forno com um pouco de azeite. Em vez de batatas fritas, optem por batatas assadas no forno com um fio de azeite e ervas aromáticas. Hoje em dia, as fritadeiras de ar quente são uma excelente alternativa para dar aquela crocância irresistível, sem a imersão em óleo e sem todos os seus malefícios, se for mesmo para fritar. Usem óleos mais estáveis a altas temperaturas, como o azeite. E, por favor, não o reutilizem. Optem por preparar estas iguarias em casa, onde podem controlar a qualidade dos ingredientes e a quantidade de gordura. Pequenas mudanças nas vossas rotinas culinárias podem trazer um alívio enorme para o vosso sistema digestivo e para o vosso coração, permitindo-vos desfrutar de uma vida mais leve, com mais energia e sem a sensação de peso. Deixamos agora as frituras e passamos para a quarta categoria de alimentos que, embora sejam uma fonte importante de proteína, quando consumidos em excesso ou na sua forma processada, podem ser bastante prejudiciais depois dos 70 anos a carne vermelha em excesso e as carnes processadas. Estou a falar do bife que comemos quase todos os dias, dos enchidos tão presentes na nossa gastronomia, como o chouriço, a linguiça,
a salsicha de pacote, o fiambre e o presunto que usamos nas sandes e torradas. É verdade que a carne vermelha ela é rica em ferro e proteína, nutrientes essenciais para a saúde muscular e para prevenir a anemia. Mas, como em tudo na vida, a moderação é a chave, especialmente com a idade. O principal problema com a carne vermelha, quando consumida em grandes quantidades e com frequência, é o seu elevado teor de gorduras saturadas e colesterol. Estas gorduras contribuem para o aumento do risco de doenças cardiovasculares, tal como já referimos com as frituras. As gorduras saturadas elevam o colesterol LDL, o mau colesterol, que se acumula nas artérias, tornando-as mais rígidas e estreitas. Isto dificulta o fluxo sanguíneo e aumenta a carga de trabalho do coração, elevando o risco de ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais. Para um sistema cardiovascular que já está a envelhecer e que pode ter menos resiliência. Esta sobrecarga é perigosa e pode comprometer seriamente a nossa qualidade de vida e a nossa independência. Quando falamos de carnes processadas, como o fiambre, o presunto, as salsichas ou os enchidos, o problema é ainda mais complexo e preocupante. Estas carnes são submetidas a processos de salga, cura ou defumação e são ricas em sal, conservantes, como nitratos e nitritos, e aditivos. O elevado teor de sal contribui diretamente para a hipertensão arterial, que é um fator de risco major para doenças cardíacas e renais, sobrecarregando estes órgãos vitais, os nitratos e nitritos. Embora ajudem a preservar a carne e a dar-lhe cor, podem ser convertidos em compostos cancerígenos no nosso corpo, aumentando o risco de certos tipos de cancro, como o cancro coloretal, que se torna mais prevalente com a idade. Não queremos adicionar mais fatores de risco ao nosso corpo que já passou por tanto e que merece ser protegido. Além disso, o consumo excessivo de carne, especialmente as mais gordas e as processadas, pode dificultar a digestão e contribuir para a prisão de ventre. Um problema comum e muito incômodo na terceira idade, a carne, por ser densa em proteínas e gorduras, exige um trabalho extra do nosso sistema digestivo, que já é naturalmente mais lento e menos eficiente, e a falta de fibras que muitas vezes acompanha uma dieta rica em carnes vermelhas e processadas, sem uma boa ingestão de vegetais e frutas. Agrava ainda mais este problema. Uma digestão lenta e irregular afeta o nosso bem-estar geral, causando desconforto, inchaço, gases e até afetando o nosso humor e energia, deixando-nos mais letárgicos e menos dispostos. A boa notícia é que não precisam de eliminar completamente a carne vermelha da vossa vida. A chave está na moderação e na escolha inteligente. Limitem o consumo de carne vermelha a 1 ou 2 vezes por semana, em porções mais pequenas. Optem por cortes magros e sem gordura visível. Cozinhem a carne de forma mais saudável, como grelhada, assada ou estufada, sem adição de gorduras em excesso. Quanto às carnes processadas, o ideal é reduzi-las ao mínimo ou evitá-las por completo, pois os seus malefícios superam largamente os seus benefícios. Existem muitas outras fontes de proteína saudável que podem incluir na vossa dieta frango e peru sem pele, peixe, especialmente os gordos como o salmão, sardinha e cavala, ricos em ômega 3 que fazem bem ao coração e ao cérebro, ovos, leguminosas como o feijão, grão e lentilhas, e até mesmo cogumelos e tofu para quem gosta de explorar. Diversificar as fontes de proteína não só beneficia a vossa saúde cardiovascular e digestiva, como também garante que estão a obter uma vasta gama de nutrientes essenciais. Lembrem-se que o vosso coração e intestino merecem o melhor cuidado e proteção.
Chegamos agora à quinta e última categoria de alimentos que pode ser um verdadeiro sabotador da vossa saúde, especialmente depois dos 70 anos, e que muitas vezes passa despercebida porque o sódio está escondido em todo o lado, os alimentos excessivamente ricos em sódio. Não estou a falar apenas do sal que adicionamos à comida na mesa. Embora isso seja importante, estou a falar do sódio escondido em muitos alimentos processados, enlatados, em produtos de charcutaria, em alguns tipos de pão e até mesmo em queijos. É um ingrediente omnipresente na nossa dieta moderna. E o seu consumo excessivo tem consequências silenciosas, mas devastadoras. Para o nosso corpo, que já é mais maduro e sensível, o sódio é essencial para o funcionamento do nosso corpo em pequenas quantidades. Sim, mas em excesso. Ele sobrecarrega os nossos rins e força o nosso coração a trabalhar mais e mais. A principal consequência do consumo elevado de sódio é a hipertensão arterial, ou a tensão alta, um problema que afeta uma grande parte da população idosa, para alguém com mais de 70 anos. A tensão arterial elevada é um dos maiores fatores de risco para doenças cardiovasculares, como ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais. O nosso sistema circulatório, com a idade, tende a tornar-se menos elástico, e a pressão constante causada pelo excesso de sal pode danificar os vasos sanguíneos e levar a problemas sérios que afetam a nossa mobilidade, a nossa clareza mental e a nossa independência, comprometendo a nossa capacidade de desfrutar da vida. Além disso, o excesso de sódio faz com que o nosso corpo retenha líquidos. Lembram-se de sentir os pés e os tornozelos inchados ao fim do dia, ou de sentir os dedos das mãos inchados. Isso pode ser um sinal claro de retenção de líquidos devido ao excesso de sal na vossa alimentação. Esta retenção não só é desconfortável e dolorosa, como também coloca um estresse adicional no coração e nos rins, que já podem ter a sua função comprometida pela idade. Os vossos rins, que são os filtros do corpo e trabalham incansavelmente, têm de trabalhar a dobrar para eliminar o excesso de sódio, e com o tempo, a sua capacidade pode diminuir, levando a problemas renais crônicos que afetam todo o organismo e limitam severamente a vossa qualidade de vida. Pensem bem, quando um órgão começa a falhar, outros são afetados, criando um efeito dominó de problemas de saúde que pode ser muito difícil de reverter. E o impacto do sódio vai além do coração e dos rins. Há evidências crescentes de que o consumo excessivo de sal pode afetar a saúde óssea. O corpo tenta equilibrar os níveis de sódio e, para isso, pode acabar por excretar cálcio, que é um mineral fundamental para a densidade óssea e para a força dos nossos ossos. Isto pode contribuir para o enfraquecimento dos ossos e aumentar o risco de osteoporose e fraturas. Um problema grave para a população mais idosa, onde uma queda simples pode ter consequências devastadoras e mudar a vida para sempre. E a vossa saúde cognitiva também pode ser afetada. Estudos sugerem uma ligação entre o consumo excessivo de sal e um maior risco de declínio cognitivo e até mesmo de demência, pois a hipertensão arterial afeta o fluxo sanguíneo para o cérebro, privando-o de oxigênio e nutrientes essenciais que ele precisa para funcionar bem. Então, como podemos reduzir o sódio sem perder o sabor e o prazer de comer? A chave está em sermos detetives dos rótulos e em explorarmos o vasto e aromático mundo das ervas e especiarias. Muitos alimentos que compramos prontos, como sopas enlatadas, caldos, molhos pré-feitos, pães industrializados, enchidos e queijos, são verdadeiras fontes escondidas de sódio. Leiam os rótulos e procurem por produtos com baixo teor de sódio
ou sem adição de sal. Em vez de usar sal em excesso, experimentem dar sabor às vossas refeições com alho, cebola, salsa fresca, coentros, orégãos, alecrim, pimenta, pimentão doce, cominhos e outras ervas e especiarias. Eles adicionam um sabor incrível e complexo sem os malefícios do sódio. Cozinhar em casa com ingredientes frescos e não processados é a melhor estratégia, pois assim tem total controle sobre a quantidade de sal que adicionam aos vossos pratos. Lembrem-se que o vosso paladar adapta-se ao longo do tempo. Se começarem a reduzir o sal gradualmente, em poucas semanas, os vossos alimentos preferidos com menos sal parecerão perfeitamente saborosos e apetitosos. É um hábito simples que pode literalmente salvar a vossa vida e garantir que vivem os vossos anos dourados com mais saúde, vitalidade e autonomia. Acabamos de explorar 5 categorias de alimentos que, por mais apelativos que sejam, e por mais que façam parte da nossa rotina, merecem a nossa atenção e moderação especial depois dos 70 anos. Falamos dos ultraprocessados, que nos roubam nutrientes e vitalidade e nos deixam cansados. Das bebidas açucaradas e dos doces em excesso, que podem sobrecarregar o nosso metabolismo e fragilizar os nossos ossos. Das frituras que pesam no coração e na digestão. Do consumo exagerado de carne vermelha e processada, que pode afetar o nosso sistema cardiovascular. E do sódio escondido que silenciosamente eleva a nossa tensão e cansa os nossos rins. Não se trata de privação de todo o prazer, mas de escolha consciente e informada, a cada garfada. Estamos a decidir o tipo de vida que queremos ter e o tipo de saúde que queremos construir para o nosso futuro. Não se sintam sobrecarregados com toda esta informação. A mensagem principal aqui é de esperança, de empoderamento e de que nunca é tarde para começar a cuidar de si. Pequenas mudanças, feitas um passo de cada vez, podem fazer uma diferença monumental na vossa saúde e bem-estar. Não precisam de ser perfeitos em cada refeição, apenas consistentes na maior parte do tempo, em vez de se focarem no que não podem comer. Foquem-se em encher o vosso prato com alimentos vibrantes e nutritivos, frutas frescas e coloridas, vegetais de todos os tipos e cores, cereais integrais, proteínas magras como peixe e leguminosas, e gorduras saudáveis como o azeite e os frutos secos. Pensem no vosso corpo como um jardim que precisa ser cultivado com cuidado e carinho. E cada alimento nutritivo é uma semente de saúde e vitalidade que estão a plantar para o vosso futuro. Lembrem-se que envelhecer não significa resignarmos-nos a dores constantes, a um cansaço avassalador ou a doenças inevitáveis. Significa ganhar sabedoria, experiência e a oportunidade de viver a vida com ainda mais propósito e desfrute. O vosso corpo é o vosso templo. E vocês têm o poder de o nutrir e proteger, de lhe dar o combustível que ele precisa para vos servir bem, ao fazerem escolhas alimentares mais conscientes. Estão a investir na vossa autonomia, na vossa clareza mental e na vossa capacidade de continuar a desfrutar das pequenas e grandes alegrias da vida, um passeio no parque com os vossos entes queridos. Um abraço apertado aos netos que nos enchem a alma. Uma boa conversa com amigos que nos enriquecem. A leitura de um livro fascinante. Ou simplesmente a capacidade de fazer as vossas tarefas diárias sem esforço. Tudo isto se torna mais fácil e prazeroso quando o nosso corpo nos apoia e está cheio de vitalidade. Queremos ouvir as vossas histórias e as vossas dicas. Qual destes alimentos vos surpreendeu mais? Tem alguma dica ou substituição saudável que queiram partilhar com a nossa comunidade? Deixem os vossos comentários abaixo.
pois a vossa experiência pode inspirar e ajudar muitas outras pessoas na nossa comunidade a fazerem melhores escolhas. E se este vídeo vos trouxe valor e vos ajudou a ver a alimentação de uma nova forma, por favor, deixem um gosto para que mais pessoas possam beneficiar desta informação tão importante e que pode mudar vidas. E claro, não se esqueçam de subscrever o canal e ativar o sininho para não perderem os nossos próximos vídeos cheios de dicas práticas para uma vida mais plena e saudável em qualquer idade. A vossa saúde é o vosso maior tesouro. Cuidem-se, amem-se e vivam a vossa melhor vida em todas as idades. Até ao próximo vídeo.